Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Inicio com você, prezado ouvinte, esta manhã. Hoje vamos rezar e meditar sobre a vocação do Padre como pai espiritual e guia do povo de Deus. Esta é talvez a missão mais profunda e abrangente do ministério presbiteral. Ser um homem que gera filhos na fé e os conduz para Deus. Vocês têm visto como é bela a missão do Padre, mas como é desafiadora para ele mesmo. Os padres que estão nos acompanhando sabem muito bem disso e sabem que quando o Padre se insere naquilo que é próprio do Padre, a sua alma é extremamente feliz. O povo de Deus não precisa apenas de coordenadores, mas de pais. Homens que acolham, eduquem, corrijam, sustentem, consolem e não abandonem o rebanho nas horas difíceis. O sacerdote, como pai espiritual, não impõe, mas atrai com autoridade de vida e santidade interior. São João Paulo II afirmava que o sacerdote é o homem da paternidade espiritual, chamado a gerar Cristo nas almas dos fiéis e a cuidar deles como filhos amados. Pastor Idabo-Vobes 17. Esta exortação pós-sinodal de João Paulo II sobre a formação sacerdotal, Pastor Idabo-Vobes, é muito importante. Ela é muito atual. E isso exige oração constante, humildade, paciência, perseverança e presença fiel. Esse é o condão que deve conduzir a nossa vida sacerdotal. E por isso eu conto com você, ouvinte, leigo, religiosos, para rezar pelos sacerdotes. Santo Inácio de Antioquia, no início do século II, dirigindo-se aos fiéis, dizia: segui todos o bispo, como Jesus Cristo segue o Pai, e os presbíteros como os apóstolos. Essa visão apostólica do ministério mostra que o sacerdote é chamado a guiar não com domínio, mas com o serviço amoroso e com a luz da doutrina. O padre que é pai espiritual não se contenta em resolver problemas, mas deseja formar almas. Ele escuta com atenção, orienta com sabedoria, admoesta com caridade, intercede com fé e nunca desiste dos seus filhos espirituais. Como pai do filho pródigo, ele está sempre à espera da volta, com os braços abertos. Que coisa bonita! E é isso mesmo a missão do Padre, é ser pai, pai espiritual. Os seminaristas já desde cedo devem aprender que um dia serão pais ao serem ordenados, não gerentes, mas pais. A sua formação deve prepará-los para gerar e acompanhar vidas. A sua maturidade espiritual será medida não apenas pelo que sabe, mas por quanto ama, sustenta e corrige com misericórdia. O sacerdote, como guia, é também aquele que ilumina os caminhos do povo com a verdade do Evangelho. Com o testemunho de vida e com a fidelidade aos ensinamentos da Santa Igreja, ele guia com clareza, não com ideologias. Ele conduz com mansidão, não com rigidez estéril. Ele dá direção porque está sempre voltado para Cristo, que é o caminho.
O sacerdote que vai entrando nesta esteira da santidade, da maturidade espiritual, ele não tem o povo, a paróquia, os seus trabalhos como propriedades suas, mas como tudo de Cristo. Daí que quando o bispo ou o superior religioso convida o sacerdote para uma transferência, para uma mudança, ele nunca vai dizer não, porque ele não se pertence. O seu trabalho é gerar vidas para Deus, mas não atrair vidas para si. O padre pode ter suas amizades? Pode. Todos nós que passamos por paróquias, a gente tem aquelas pessoas que ficam mais próximas da gente. Mas o padre não pode focar nisso. Ele, mesmo que tenha aquelas pessoas mais próximas, mas o seu carinho é para com todos, a sua preocupação é para com todos. Pois o sacerdote é aquele que abre o caminho como bom pastor para o povo de Deus caminhar para a eternidade. Existe paróquia boa, mais boa do que outra? Não, todas as paróquias são boas, todas. A paróquia não se mede pela sua condição e estrutura física, e estrutural, econômica. A paróquia se mede pelas almas. Às vezes aquela paróquia mais simples, para onde muitos padres orgulhosos, arrogantes, cheios de pertinácia, não querem ir, é aonde Deus nos quer. O bom sacerdote nunca exige melhor acomodação, melhor condição. O bispo é que deve avaliar, ou o superior religioso. Aquele padre que já é mais idoso, que às vezes tem suas doenças, você tem que colocá-lo num trabalho menos exigente. Mas nós não podemos trabalhar conforme o nosso gosto. Eu quero ir para uma paróquia que tem muita movimentação econômica, que tem muitos eventos. Não, isso é bobagem. Você deve querer ir para onde Deus te enviar. Quantas vezes sacerdotes foram enviados para paróquias que nem casa paroquial tinha, apenas uma capela, para começar tudo. E eles começaram com grande ardor e aquelas comunidades se tornaram fecundas. A nossa vida é isso, meu querido padre. É viver essa simplicidade, é viver essa entrega, essa configuração com Cristo. Daí que você, leigo, mãe, pai, jovens, devemos rezar pelos sacerdotes. Porque é muito bela essa vocação. Eu não sei por que tem falta de padre no mundo, se esta vocação é a mais bela vocação dos homens. Mas é porque os sacerdotes não dão testemunho, não falam de vocações, não testemunham a alegria do sacerdócio, e muitos jovens que são vocacionados não são pescados por Cristo, porque nós não somos aquele outdoor de uma propaganda concreta, bela e profunda da felicidade sacerdotal. Paróquia onde o padre é zeloso, piedoso, padre que se apresenta como padre, bom confessor, não fica sem vocações. O padre precisa mostrar a sua alegria de ser padre, para atrair as vocações. Como vocês, casais, precisam mostrar alegria, isso nós vamos falar agora de domingo em diante, na Semana da Família. O casal que vive bem o seu matrimônio promove a vocação matrimonial, esse estado de vida tão importante. No mundo atual, marcado por confusões e relativismos, o povo anseia por padres que digam com autoridade e caridade: este é o caminho, segui por ele. Isaías 30, 21. Essa voz só tem peso quando nasce de um coração unido ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, como deve ser o coração do bom padre. Ao preparar já o encerramento amanhã
dessa semana que nós dedicamos aos sacerdotes, estamos ainda dedicando, queremos pedir ao Senhor que conceda à sua igreja padres santos, orantes, fiéis, alegres, pobres de espírito, generosos no serviço, profundos na doutrina e verdadeiros pais espirituais. Pastores que se alegrem com o crescimento do rebanho e que sofram com as perdas de suas ovelhas. Que não se exime de ir atrás da ovelha ferida ou perdida da casa de Israel. Amém. O Santo Evangelho desta sexta-feira, Mateus 17, 14, 20, narra a cura de um menino possuído por um espírito que o lançava no fogo e na água. Os discípulos não conseguiram curá-lo e Jesus, com uma palavra, liberta o jovem. Depois os discípulos perguntam: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde: por causa da vossa falta de fé. E acrescenta: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, e etc. Jesus fala isso. Aqui está uma das chaves da paternidade espiritual do sacerdote. Ele é chamado a viver e transmitir a fé, mesmo quando tudo parece difícil ou impossível. O padre que crê com profundidade se torna canal da graça de Deus para os seus filhos espirituais. Aquele menino representa muitos jovens de hoje, inquietos, atormentados, lançados no fogo da violência ou na água do desespero, na tentação do suicídio, nas drogas, na prostituição, na pornografia e por aí vai. A nossa missão sacerdotal é trazê-los a Jesus, interceder por eles e, com fé e jejum, ser instrumento de libertação e cura. Assim, meu querido ouvinte, prezado sacerdote, o Evangelho nos ensina que não basta técnica, não basta presença externa. É preciso fé viva, confiança profunda e vida interior sólida. A oração e o jejum, mencionados por Jesus, são os instrumentos do verdadeiro pastor. Oração que intercede, jejum que purifica, fé que move montanhas. Assim seja. Amém. Te convido, prezado ouvinte, você que está doente, sofrido, angustioso, a entregar seu coração a Nosso Senhor, a pedir a cura das suas fraquezas nesta manhã de sexta-feira, dia que nós lembramos as dores. E com isso, meu prezado e amado ouvinte, nós podemos rezar com mais profundidade pelas vocações. E o fazemos agora com a oração de São Paulo VI. Ó Deus, divino pastor das almas, que chamaste os apóstolos para fazer deles pescadores de homens, atraí para vós as almas ardentes e generosas dos jovens, a fim de tornar-se vossos seguidores e vossos ministros. Fazei-os partícipes da vossa sede de redenção universal, para que por todo o mundo se multipliquem os verdadeiros sacerdotes do vosso altar, os santos servidores do Evangelho, os ardentes arautos do vosso reino. Santificai também os nossos bispos, sacerdotes e seminaristas, a fim de que sejam exemplos vivos da vossa presença no mundo. Assim seja. Amém. Que Deus abençoe você que está doente, sofrido, idoso, você que está acamado, você que vai para cirurgias
exigentes, que venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um dia abençoado sob o olhar materno de Nossa Senhora das Dores. Assim seja. Amém.